vídeo anterior, você descobriu quais plantas conseguem alimentar a terra durante o ano inteiro, sem que você precise gastar com insumos externos. Agora vamos um passo além. Existem plantas que você já tem no quintal e que produzem adubo de verdade, de graça, enquanto crescem. Imagine que você nunca mais precisasse comprar adubo. Nada de saquinho de loja, nada de fórmula cara, nada de depender de produto que acaba na prateleira. A verdade é que muita gente gasta dinheiro todo mês em fertilizante, sem saber que já tem no próprio quintal as plantas certas para resolver isso de uma vez por todas. Hoje, você vai conhecer 10 plantas que trabalham como uma fábrica natural de nutrientes. Cada uma com um jeito diferente de devolver vida ao solo. Algumas você já planta para comer, outras você vai querer plantar só pelo que elas fazem pela terra. Fique até o final porque uma delas vai surpreender muito quem mora em cidade e acha que não tem espaço para nada. O alho roxo é uma daquelas plantas que a maioria das pessoas conhece como tempero, mas que esconde um poder imenso quando o assunto é saúde do solo. Ele contém compostos sulfurosos que, ao se decompor na terra, funcionam como um desinfetante natural, eliminando fungos e bactérias ruins sem prejudicar os micro-organismos benéficos. É como se ele fizesse uma faxina seletiva dentro da terra. Quando você planta alho roxo entre os canteiros, as raízes dele soltam substâncias que afastam pragas e, ao mesmo tempo, estimulam a atividade dos fungos micorrízicos, que são parceiros das raízes de outras plantas na absorção de nutrientes. Antigamente, os agricultores mais velhos plantavam alho nas bordas da horta por puro instinto. Eles não sabiam explicar a ciência, mas sabiam que a horta ia melhor assim. Depois da colheita, não jogue fora a rama do alho. Pique bem pequenininha e misture direto na superfície do canteiro como uma cobertura morta. Ela vai se decompor devagar, liberando enxofre e potássio para o solo. Esse enxofre é fundamental para que outras plantas produzam proteínas e se fortaleçam naturalmente. Aqui, a maioria erra feio sem perceber. Muita gente joga a rama do alho longe ou queima, achando que não serve para nada. É justamente o contrário. Aquela rama desidratada é ouro para a terra, especialmente em solos com deficiência de potássio, que é comum em quintais urbanos, onde a terra fica presa em canteiros pequenos. Para quem mora em apartamento ou tem só uma varanda, o alho roxo cresce bem em vaso. Depois de colher, basta picar a rama, deixar secar 2 ou 3 dias e misturar no substrato do próprio vaso ou de outros vasos. O ciclo se fecha dentro de casa, sem precisar de nada externo. Simples assim. A salsinha é uma das ervas mais cultivadas no Brasil, mas poucas pessoas sabem que ela tem um sistema radicular surpreendentemente profundo para uma planta tão pequena. Essa raiz comprida, que parece uma cenoura fina, penetra nas camadas mais duras do solo e vai quebrando a compactação naturalmente, criando canais por onde a água e o ar passam com muito mais facilidade. Quando a salsinha chega ao fim do seu ciclo e começa a florescer, algo interessante acontece. As flores atraem insetos polinizadores e predadores naturais de pragas, transformando o canteiro num ecossistema mais equilibrado. Mas além disso, a planta toda, quando incorporada ao solo depois da colheita, libera nitrogênio, fósforo e micronutrientes que ficam biodisponíveis para as plantas vizinhas. O modo correto de usar a salsinha como adubo é picar a planta inteira, incluindo raiz e caule, e enterrar superficialmente no canteiro, a uns 5 centímetros de profundidade. Em climas quentes como o da maior parte do Brasil, essa matéria orgânica se decompõe em menos de 3 semanas, alimentando diretamente a próxima cultura que você for plantar no mesmo espaço. Uma história que muita gente mais velha conhece bem. A avó sempre replantava a salsinha sem tirar completamente a raiz velha do chão. Aquela raiz que ficava lá apodrecendo devagarzinho era exatamente o que mantinha aquele canteiro tão produtivo ano após ano. Era sabedoria antiga, funcionando com perfeição. Se você quer aproveitar ainda mais, faça um chá de salsinha com as folhas velhas e as raízes descartadas. Deixe de molho por 24 horas, coe e use a água diretamente no canteiro. Esse líquido é rico em compostos orgânicos e serve como um biofertilizante líquido caseiro, fácil de fazer e sem custo nenhum. A cebolinha é uma planta que quase todo quintal tem, mas quase ninguém usa do jeito certo para o solo. Ela pertence à família das aliáceas, assim como o alho, e compartilha com ele a capacidade de liberar compostos sulfurosos benéficos. Mas a cebolinha tem uma vantagem extra. Ela forma touceiras densas, que cobrem o solo e evitam a perda de umidade por evaporação. Essa cobertura viva que a cebolinha forma é uma das formas mais simples de mulching natural que existe. O solo embaixo da touceira mantém a temperatura mais estável, favorece os micro-organismos e ainda serve de refúgio para minhocas, que são as melhores trabalhadoras da horta. Onde tem minhoca, tem humus, e onde tem humus, a planta cresce sem precisar de fertilizante externo. Quando você faz a poda da cebolinha, não jogue fora os aparos. Espalhe diretamente sobre o canteiro como cobertura morta.
Esses aparos se decompõem rapidamente e liberam nitrogênio de forma suave e contínua, sem o risco de queimar as raízes que o excesso de adubo químico costuma provocar. É um fertilizante de liberação lenta completamente natural. Mas tem um detalhe que pouca gente percebe. A cebolinha plantada em excesso num espaço pequeno pode competir com outras plantas por água. Então a dica é usá-la nas bordas dos canteiros como uma cerca viva baixinha, e não no centro onde as hortaliças principais estão crescendo. Assim ela protege sem competir. Para quem tem crianças ou netos em casa, a cebolinha é uma ótima escolha para ensinar sobre horta porque cresce rápido, é fácil de colher e mostra resultados em poucos dias. E quando chegar a hora de renovar o canteiro, você pode usar a touceira velha como adubo e já plantar a nova no mesmo lugar. É um ciclo bonito e muito didático. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários. Qual dessas 3 plantas você já tem no seu quintal ou na sua varanda? Cebolinha, salsinha ou alho? Quero saber como está a sua experiência com elas. Ler os comentários de vocês é uma das coisas que mais me alegra por aqui. O rabanete é uma das plantas mais subestimadas quando o assunto é saúde do solo. A maioria das pessoas o planta só para comer, colhe em 30 dias e esquece. Mas quem entende de solo sabe que o rabanete é um biodescompactador de primeira linha. As raízes dele, que podem alcançar 40 centímetros de profundidade em variedades específicas, perfuram camadas duras e criam caminhos permanentes no solo. Esses caminhos que a raiz do rabanete abre ficam no solo, mesmo depois que a planta é colhida. Quando a raiz apodrece, ela deixa um canal orgânico por onde a água de chuva e de irrigação desce direto para as camadas mais profundas, sem ficar encharcando a superfície. Isso reduz muito o problema de apodrecimento de raízes de outras plantas que você planta na sequência. A parte aérea do rabanete, as folhas e os talos, é rica em cálcio, magnésio e ferro. Se você não for comer as folhas, o melhor destino para elas é a composteira ou direto picadas no canteiro. Em terra solta e úmida, essa matéria verde se transforma em nutrientes disponíveis em menos de 2 semanas, especialmente nos meses quentes. A terceira planta dessa lista quase ninguém usa como adubo, e é justamente das mais poderosas, mas o rabanete chega perto disso em termos de rapidez. Pouquíssimas pessoas sabem que plantar rabanete antes de uma cultura exigente, como tomate ou pimentão, prepara o solo de forma que elimina até a necessidade de revirar a terra com enxada. A raiz faz esse trabalho sozinha. Se você nunca plantou rabanete, comece agora. Ele é barato, ocupa pouco espaço, produz em menos de um mês e ainda melhora a condição do solo para tudo que vem depois. Plante em fileiras e, quando colher, não arranque a raiz bruscamente. Torça devagar para deixar o canal intacto. Esse pequeno detalhe faz diferença real na qualidade do solo que fica. A rutabaga, que muita gente conhece também como nabo sueco, é uma planta de origem europeia que ainda não é tão comum nos quintais brasileiros, mas que merece muito mais atenção. Ela é uma crucífera robusta, resistente ao frio e capaz de crescer em solos pobres onde outras plantas simplesmente não sobrevivem. E isso já diz muito sobre o que ela pode oferecer à terra. A raiz da rutabaga é volumosa e profunda. Ela chega a alcançar 60 centímetros de profundidade em solo solto, quebrando camadas compactadas que nem a enxada consegue atingir facilmente. Quando essa raiz se decompõe, ela libera grandes quantidades de carbono orgânico, que é exatamente o que os micro-organismos do solo precisam para se multiplicar e trabalhar a seu favor. Se fizer errado, o efeito é o contrário. Muita gente planta a rutabaga e, ao colher, arranca a raiz inteira e descarta. Com isso, perde toda a vantagem que a planta oferece ao solo. O certo é cortar a parte de cima rente ao chão e deixar a raiz decompor no lugar. Esse processo leva algumas semanas, mas o resultado no solo é visível na próxima cultura. A parte aérea da rutabaga, as folhas grandes e os talos, pode ser picada grosseiramente e usada como cobertura morta em cima dos canteiros. Elas se decompõem com mais lentidão do que folhas finas, o que é vantajoso porque significa nutrição contínua ao longo de semanas, não de dias. É como um adubo de liberação lenta, totalmente gratuito. Para quem mora no sul do Brasil ou em regiões serranas, a rutabaga é especialmente valiosa porque cresce bem no inverno, quando a maioria das hortaliças precisa de cuidados extras. Plante em março ou abril, colha em junho ou julho e deixe a raiz no chão para se decompor antes do plantio de primavera. O solo vai agradecer de forma que você vai notar na primeira colheita seguinte. Os microverdes de rúcula são uma tendência moderna que muita gente associa só a restaurante chique ou a quem mora em apartamento pequeno. Mas o papel deles como produtores de adubo é real e pouco explorado. Quando cultivados em bandejas ou diretamente no canteiro e incorporados ao solo antes de ficarem adultos, eles funcionam como um adubo verde de altíssima velocidade. A rúcula tem crescimento muito rápido e, quando jovem,
possui concentração elevada de glucosinolatos, compostos que, ao se decompor no solo, funcionam como biofumigação natural. Isso significa que eles inibem fungos e nematóides prejudiciais sem prejudicar as bactérias benéficas. É uma das formas mais eficientes de preparar o solo sem usar nenhum produto químico. O modo de usar é simples. Plante os microverdes em fileiras densas, aguarde 15 a 20 dias e antes de florescerem, corte tudo rente ao solo e incorpore imediatamente cavando raso, uns 3 centímetros. A matéria verde jovem se decompõe em menos de 10 dias em clima quente, liberando nitrogênio, enxofre e substâncias bioativas diretamente na zona radicular das próximas plantas. Para quem tem espaço só em vasos ou jardineiras, dá para fazer isso em miniatura. Encha uma bandeja com substrato, plante os microverdes de rúcula bem juntos, aguarde 2 semanas e misture tudo no substrato de vasos que precisam ser renovados. É um recurso excelente para quem quer manter vasos saudáveis sem comprar terra nova todo mês. Uma geração atrás, ninguém chamava de microverdes. Era simplesmente a rúcula jovem que a gente misturava na terra quando ia fazer o canteiro. O nome mudou, a técnica ficou mais refinada, mas o princípio é o mesmo que os mais velhos já usavam sem saber o nome científico. E funcionava então, e funciona agora. Se esse conteúdo está sendo útil para você, que tal deixar um joinha no vídeo agora? Esse gesto simples ajuda muito a levar essa informação para mais pessoas que precisam dela e me encoraja a continuar trazendo conteúdo assim, de qualidade e sem enrolação. O cajá é uma árvore frutífera muito popular nas regiões norte e nordeste do Brasil, mas que cresce bem em várias partes do país. Ela é conhecida pela fruta amarela de sabor azedo, mas pouquíssimas pessoas sabem que ela é uma das melhores produtoras de biomassa foliar para a adubação que existe entre as frutíferas nativas. As folhas do cajá são finas, ricas em matéria orgânica e se decompõem rapidamente quando molhadas. Uma árvore adulta de cajá pode soltar tantas folhas ao longo do ano que, se bem manejadas, são suficientes para cobrir e nutrir uma horta de médio porte, sem nenhum outro insumo. É adubo caindo do céu, literalmente, em forma de folhas. O modo correto de aproveitar é criar o hábito de varrer as folhas caídas e depositá-las diretamente nas bases dos canteiros e ao redor das outras frutíferas. Em poucos meses, essa camada de folhas se transforma em um humus escuro, de cheiro de terra fresca, que é exatamente o que as raízes precisam para se desenvolver bem. Aqui, a maioria erra feio sem perceber. Queimar as folhas do cajá, prática comum em muitos quintais, é desperdiçar um fertilizante completo. Cada folha queimada é uma perda de nitrogênio e carbono que precisaria ter ido para o solo. O fogo transforma a matéria orgânica em cinza, que tem valor, mas muito menor do que a folha in natura incorporada ao solo. Para quem ainda não tem cajá no quintal, vale plantar. A árvore é de crescimento médio, produz frutos deliciosos, oferece sombra agradável nos meses quentes e ainda trabalha como uma fábrica de adubo foliar durante o ano inteiro. É um investimento de longo prazo que se paga com juros na produtividade da horta ao lado. A tangerineira é uma das árvores frutíferas mais amadas nos quintais brasileiros. Quem tem mais de 50 anos provavelmente tem uma memória afetiva com ela. A sombra no final da tarde, a fruta colhida direto do galho, o cheiro da casca aberta na palma da mão. Mas além de tudo isso, a tangerineira é uma aliada poderosa na produção de adubo orgânico. As cascas de tangerina são ricas em pectina, óleos essenciais e açúcares que, ao serem incorporados ao solo ou à composteira, aceleram o processo de decomposição de outros materiais. Quando você mistura cascas de tangerina trituradas à compostagem, ela fermenta mais rápido e gera um composto de melhor qualidade, mais rico em substâncias úmicas. Mas tem um jeito ainda mais simples de usar: enterrar as cascas diretamente no solo, ao redor das plantas que precisam de fósforo e potássio, como o tomateiro e a pimenteira. Basta fazer pequenos furos com o cabo de uma enxada, colocar pedaços de casca de tangerina, cobrir com terra e irrigar normalmente. Em 3 semanas, aquela casca já virou nutriente disponível para a raiz. Outro uso valioso é a casca seca e triturada polvilhada sobre o solo, como repelente natural. Os óleos essenciais da tangerina afastam formigas saúva e alguns insetos sugadores sem prejudicar minhocas ou insetos benéficos. É uma proteção dupla. Nutre e protege ao mesmo tempo. Para quem tem tangerineira no quintal e ainda não aproveita as cascas, comece hoje. Guarde as cascas depois de consumir a fruta, deixe secar por 2 ou 3 dias numa peneira à sombra e use como descrito. O que antes ia para o lixo passa a ser o insumo mais valioso da sua horta. Isso é fechar o ciclo com inteligência. O limoeiro é presença garantida em quase todo o quintal brasileiro. Mas a grande maioria das pessoas usa o limão só na cozinha e descarta as cascas sem pensar 2 vezes. Esse é um dos desperdícios mais silenciosos que existem em uma horta doméstica.
porque a casca do limão é um dos melhores materiais orgânicos para melhorar a estrutura do solo. A casca do limão tem reação ligeiramente ácida e, quando incorporada ao solo, ajuda a equilibrar o pH de terras muito alcalinas, que são comuns em regiões de solo argiloso ou em quintais, onde se usou muito cal ao longo dos anos. Além disso, ela é rica em cálcio, magnésio e vitamina C, compostos que estimulam certos grupos de bactérias benéficas do solo. O processo de uso é muito parecido com o da tangerina: secar a casca, triturar grosseiramente e incorporar ao solo ou à composteira. Uma dica extra: mergulhe as cascas em água por 48 horas e use essa água para regar. Ela fica levemente acidificada e nutritiva, e serve muito bem para plantas que gostam de pH mais baixo, como o morangueiro e a amoreira. Se fizer errado, o efeito é o contrário. Usar casca de limão em excesso em terra já ácida pode prejudicar plantas que precisam de pH neutro, como a maioria das hortaliças de raiz. O truque é usar com moderação e distribuir bem, sem concentrar num único ponto do canteiro. Equilíbrio é sempre a palavra certa quando se trata de solo. O limoeiro em si também contribui com suas folhas caídas, que são ricas em óleos essenciais e se decompõem de forma lenta, funcionando como cobertura morta que controla ervas daninhas e retém umidade ao mesmo tempo. Quem tem limoeiro e varra as folhas para fora do quintal está jogando fora um recurso precioso toda semana. Se você ainda não está inscrito neste canal, agora é o momento. Aqui o conteúdo é feito com cuidado, sem pressa, para quem quer aprender de verdade sobre horta, solo e plantas. Clique no botão de inscrever e ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Tem muita coisa boa vindo por aí. O pessegueiro é uma frutífera de clima mais ameno, muito cultivada no sul do Brasil e nas regiões serranas, mas que também se adapta ao sudeste com variedades adequadas. Ele é uma das árvores que mais oferece biomassa ao longo do ano, graças à quantidade de folhas que produz e à sua capacidade de receber podas frequentes, sem se prejudicar. A folha do pessegueiro é estreita, levemente coriácea e se decompõe de forma intermediária, nem tão rápida quanto folhas suculentas, nem tão lenta quanto folhas duras. Isso a torna ideal para compor a cobertura morta dos canteiros, porque ela mantém a umidade do solo por bastante tempo sem criar aquele ambiente encharcado que favorece fungos indesejados na superfície da terra. As podas do pessegueiro, que precisam ser feitas regularmente para garantir boa frutificação, geram galhos finos, que são ótimos para o método de ramial triturado. Basta passar esses galhos num triturador caseiro ou picá-los bem e espalhar como cobertura ao redor das frutíferas maiores. Esse material lignificado alimenta fungos benéficos do solo que formam redes de suporte para as raízes das plantas vizinhas. Mas tem uma planta dessa lista que não funciona se usada de qualquer jeito, e o pessegueiro é ela. As folhas e galhos do pessegueiro contêm pequenas quantidades de amidalina, um composto que pode ser levemente tóxico em concentrações altas. Por isso, nunca use folhas de pessegueiro frescas em grande quantidade direto sobre canteiros de hortaliças de folha. Deixe compostar primeiro por pelo menos 60 dias, antes de usar próxima alimentos. Quando bem manejado, o pessegueiro é uma fábrica completa de insumos orgânicos. Ele oferece sombra parcial para as hortaliças que precisam dela, produz frutas nutritivas, fornece biomassa para a compostagem e ainda contribui para o controle de temperatura do solo ao redor dele. É um investimento que recompensa o jardineiro de longa data com cada vez mais abundância. Chegamos ao fim dessas 10 plantas que produzem adubo de graça. E o que fica de aprendizado é simples e poderoso ao mesmo tempo. A sua horta não precisa de insumo externo para ser produtiva. Ela só precisa que você conheça as plantas certas e saiba como usar cada parte delas. Folha, raiz, casca, galho, tudo tem destino. Nada precisa ir para o lixo quando você entende o ciclo da terra. Este canal existe para mostrar que cuidar da horta pode ser simples, econômico e profundamente satisfatório. E o assunto que estamos explorando juntos é maior do que qualquer lista consegue abranger. No próximo vídeo, vamos falar sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar fazer adubo em casa e como esses erros sabotam todo o esforço que você faz no quintal. Se você quer que tudo o que aprendeu hoje realmente funcione, não pode perder o que vem a seguir. Até lá, cuide bem da sua terra. Ela cuida de você em troca.